Aí todo mundo, que acha que terminou teologia tem direito, não. Não temos esse direito, ninguém tem esse direito. Se Jesus não teve direito, Carlos Hebreu diz, ele não tinha direito, como é próprio. Né? É uma vocação. Deus decidiu e fez um juramento eterno sobre isso. Então, o Melquisedeque trouxe pão e vinho. Então, por que o Melquisedeque se torna essa figura importante para a carta aos Hebreus, para a comunidade cristã? Porque Melquisedeque representa esses que não pertencem a uma tribo, nem a um clã, e que realizam essa comunhão, esse rito de comunhão. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, mas os judeus ficavam estressados porque existia Melquisedeque. Eles fizeram tudo. E tem até um texto da literatura judaica que transforma Melquisedeque num cara que é filho de Sem, que é o terceiro filho de Noé, que viveu muito. Faz um marabalismo porque eles ficam estressados que Melquisedeque realiza esse rito tão profundo e ele não é levita. Como que alguém pode realizar isso sem ser levita? E para a carta aos Hebreus é ótimo, que ele quer dizer, sacerdócio não está restrito a uma tribo e a um clã. Certo? É para mostrar que Jesus pode ser sacerdote sem ser levita. Uma vez ouvi um pastor dizendo que não tenho nada contra os pastores, é só porque quando é padre eu digo que é padre, quando é pastor eu digo que é pastor. Só não digo que é bispo, porque aí eu me complico mais ainda. Mas quando é padre, ou pastor, ou nós aqui, a ralé, eu sempre digo. Mas, então, o pastor falou assim, que Deus era poderoso e que podia mudar o DNA de Jesus, para que ele fosse, ao mesmo tempo, da tribo de Judá, para poder ser rei, e da tribo de Levi para ser sacerdote. A carta aos Hebreus está dizendo exatamente o contrário. Ele, segundo a carta, está explícito na carta aos Hebreus. Nós sabemos que nosso Senhor é da tribo de Judá, da família de Davi. Portanto, quer dizer, o sacerdócio dele não é a maneira desse sacerdócio levítico. Esse aí estava fadado ao fracasso, a ser substituído, como o templo de Jerusalém, e os sacrifícios de animais também estavam fadados ao fim. Era só uma coisa temporária que teve o seu valor em certa época da história, mas que, como era prefiguração, é óbvio que teria que ceder lugar quando a realidade definitiva chegasse. Aquilo que eles prefiguravam veio. Então, ele cede de lugar. O sacerdócio de Jesus é de outro tipo. Aí se pergunta, de qual tipo? Daquele tipo de Melquisedeque. Ou seja, espiritual, vocacional, decidido por Deus, que não depende da carne, que não depende de pertencer a um povo, nem é de Israel. Melquisedeque não é do povo de Israel. Não depende de pertencer a um povo, não depende de pertencer a uma tribo, não depende de nada dessa. Depende só da vontade de Deus, que chama, que escolhe e que não aceita conselho. Na Escritura diz, Deus não aceita conselho. Eu me frustro com essa frase, porque de vez em quando eu quero dar conselho para Deus. Eu quero dizer para Deus que é melhor que certas pessoas não tenham vocação. Eu quero dizer para Deus que é melhor que certas pessoas tenham vocação, né? Mas Deus não segue meus conselhos. Deus não aceita conselhos. Eu acho que ele deveria fazer certas coisas comigo, me permitir certas coisas, mas ele não aceita conselho. Então, essa é a diferença entre Senhor e servo. Não é? É isso que Maria diz, né? Eis aqui a serva. Está dizendo a mesma coisa que Abraão, está dizendo a mesma coisa que os personagens históricos, está dizendo, bom, não estava nos meus planos, mas está aqui, você quer? Não estava pensando outra coisa, mas já que você quer. Fazer o quê? Então, eis aqui a serva. Essa aqui é se posicionar diante de Deus como o Senhor é o Criador. Eu sou uma criatura sua, eu tenho que cumprir sua vontade. É assim que eu planifico toda a minha humanidade. A minha humanidade é planificada. É na sua vontade, porque você só quer o melhor para mim, você não está concorrendo comigo, não quer me destruir. Essa história de que Deus tem ciúmes de mim, que tem medo que eu me torne grande, isso é conversa da serpente. É a sabedoria enganosa que diz, não, ele está com medo que vocês se tornem deuses. Não, isso não acontece. Se ele quer me elevar primeiro ele me fez existir, depois ele quer me elevar à categoria de criatura a filha, como é que eu posso estar contra ele?
então é por isso que ele vai abençoar Abraão. O que ele está dizendo, a reflexão da carta aos Hebreus é um sacerdócio diferente. Nem precisa ser do povo de Israel, nem precisa ser de nenhuma tribo específica, nem nenhum clã específico. E tem mais. Além de ser diferente, é melhor. Ele, na carta aos Hebreus, diz, é mais excelente. Porque Abraão é menor do que ele. Então, os descendentes de Abraão têm um sacerdócio menor do que o dele. Tá entendendo? Além de ser diferente, é maior. É de um tipo mais elevado. É excelente. Então, aí ele prefigura, para a carta aos Hebreus, Melquisedeque prefigura aquele tipo de sacerdócio que é o de Cristo, que não está determinado por nenhum condicionamento natural. Certo? Então é por isso que eu posso dizer. Tinha lá no Facebook o pobre do Coroinha, coitado, tem a pena dele, dizendo assim: essas mulheres agora querem ser sacerdotes, desse jeito. Aí nem era o meu, era de um padre aí. Aí eu fui dizer assim: queremos não, já somos pelo batismo. Aí ele imediatamente colocou: padre fulano, pelo amor de Deus, se posicione. E o padre fulano, ó. Como o sacerdócio de Cristo não está determinado por condicionamentos históricos de natureza, ele é exercido por qualquer pessoa, por homens e mulheres. Eu recebi isso pelo batismo. Por homens e mulheres. O problema todo, às vezes, da discussão em torno do sacramento da ordem para as mulheres é que a pessoa pensa que as mulheres vão ser sacerdotes. Já somos, deixa de ser bobo, nós já somos, ó, desde que nos batizamos, vocês estão perdendo. Entendeu? Nós já somos. Então, não pode ser exercido por homens e mulheres, judeus ou estrangeiros, escravos e livres. É isso que Paulo diz, já não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Essas distinções, esses condicionamentos para o sacerdócio, que tinha que ser da tribo de Israel, tinha que ser homem, da tribo de Israel, do povo de Israel, da tribo de Levi, do clã de Araão, principalmente de Sadoc. A gente vai delimitando. Agora estourou, explodiu a barreira, sumiu. O véu que separava sumiu. Aquele muro de separação, aquele aviso, o estrangeiro não passa aqui, foi quebrado. Está entendendo? Então, ele não tem esses condicionamentos naturais e históricos. Quem é? É aquele que, escolhido por Deus, diz: eis-me aqui. Não é? Um termo em hebraico muito profundo, hinene, quer dizer, eis-me aqui. Não é? E eu fico estressada quando, numa celebração litúrgica, se pronuncia o nome de alguém, a pessoa só fica de pé. Quando se pronuncia numa liturgia Aila, eu tenho que imediatamente ficar de pé e dizer assim: aqui estou, eis-me aqui. Aí tem gente assim: não, é porque eu sou só um postulante. Quem diz: ai meu Deus, entenda a liturgia. Se numa liturgia alguém pronunciou o seu nome, seja só para você ir levar as flores, diga: eis-me aqui, que simboliza que Deus lhe chama para uma função, qualquer uma. Toda função litúrgica é importante. É um sacrifício no sentido de penoso, né? No sacrifício, na conotação de penoso, né? Então, para os sacrifícios na antiguidade, não só em Israel, mas na antiguidade, o que Israel primeiro fez foi abolir o sacrifício humano, né, que existia no pagão, sacrifício humano. Então, o vocabulário dos sacrifícios que está presente, lá tem muitos sacrifícios, tipo de sacrifícios no Levítico, no Números, né? Mas, quando se quer dizer a terminologia do sacrifício em Israel, está no Salmo 40, que esse salmo é retomado pela carta aos Hebreus. Então, o sacrifício, zevá, que é o de comunhão, significa uma refeição. Mesmo quando se trata do cordeiro, a carne do cordeiro tem que ser comida lá no templo pela família, que está, fica uma parte com o sacerdote, uma parte é queimada e outra parte a família tem que se alimentar, né? Então, o sacrifício zevá.
As oferendas, minhá, que geralmente são oferendas vegetais, geralmente são os frutos, são frutos ou bolos, né? Mas nada pode ter fermento, porque o fermento representa tem a função de corrupção, de apodrecer a massa, né? De fermentar. Então, ele não é nem o mel, porque também o mel tem uma propriedade de fermentar. E fermentar seria estragar a coisa, né? Corromper, né? Então, o holocausto não é... O holocausto é uma palavra grega, totalmente holística, né? Todo, holos, totalmente queimado. Não é sacrifício por pecado, não. É uma oferta, holocausto. É uma oferta integral, em que a pessoa chega lá e diz para o sacerdote, isso bem aqui é olá, quer dizer, é para queimar todo. Não é pelo pecado, é para queimar todo. Quer dizer, é uma gratuidade daquela pessoa. Eu não quero ficar com uma parte, e nem você. É para queimar tudo. Isso aqui é olá. Simboliza uma oferta integral. Queima tudo. Certo? Isso aqui é. Por isso, olá é subir, né? É da raiz de subir. Quando o judeu vai reconhecer os direitos dele lá em Israel, ele faz aliá, que ele sobe para Jerusalém, né? Jesus, no evangelho lá principalmente de Lucas, subiu para Jerusalém, quando decidiu viajar para Jerusalém, né? Então, olá é a oferta, é o sacrifício, que a oferta é totalmente queimada, não fica nada. E tem pelos pecados que se chama ratat. Viu como nós precisamos ler direito a Bíblia? A gente pensa que o sacrifício pelo pecado que é o holocausto, e não é. Nós chamamos, aqui no Ocidente, nós chamamos aquilo que aconteceu com os judeus, né, durante o nazismo, nós chamamos de holocausto. Ele não chama de holocausto. Eles não... Eles chamam de... Aquilo foi uma matança. Não foi algo que se deu para Deus. Holocausto é uma oferta integral. Não é? Então, eles chamam aquilo ali de Shoah, quer dizer, desolação, destruição. A abominação da desolação, tirar o solo, tirar o chão deles, tirar a existência deles. Um genocídio. Então, eles não chamam de holocausto. Quando eles têm que chamar, é porque eles estão num ambiente ocidental e a gente tem que entender. Mas quando eles estão entre eles, quando eles escrevem, ele diz a Shoah, a desolação, aquela destruição que foi feita, que não foi do nosso... O holocausto é uma decisão do ofertante, que diz, é todo para Deus. Por quê? Porque o holocausto simboliza que quando nós ofertamos algo para Deus, nós ficamos preocupados. Nós entregamos, mas não entregamos. Nós entregamos, mas não entregamos. Estava até conversando no carro. A gente entrega, mas fica com a mão embaixo, porque caso caia, eu pego de volta. Então, o holocausto, por que ele entrou no ritual lá, no culto de Israel? Porque ele significa Senhor, eu te entrego este problema, essa situação, essa pessoa, e te entrego mesmo. E não vou me preocupar com isso, não. Eu vou entregar totalmente e esquecer. Aí faz o holocausto, que simboliza totalmente queimado, quer dizer, eu não posso pegar de volta nada do que eu coloco em holocausto. Ele vira cinza. O holocausto, né, vira cinza. Então, não posso pegar nada de volta. Entregou, virou cinza. Por isso que, às vezes, na liturgia, eu recomendo assim, não mande para o altar nada que você vai pegar de volta. O povo leva maquete de avião, livro, não sei o que, depois pega de volta para levar. Não, ali tá. Não. Entregou, vai para o altar, entregou. Só uma pergunta, aquele sacrifício que Moisés, o Arão faz, que derrama o sangue no altar e também espalha o sangue no povo, é de comunhão também? Nós vamos tratar disso aí na festa do Yom Kippur. Certo? Aí você me pergunta de novo. Quando nós tratarmos todas as festas, nós estamos dando a base para poder, na próxima vez, entrarmos nas festas. Certo? Calendário litúrgico, festas. Então, para a gente terminar, a outra coisa do vocabulário por que entrou a circuncisão? Não é? A circuncisão entrou quando Israel não permite os sacrifícios humanos.
Então, o que acontecia? No ambiente pagão, quando nascia o primogênito de todo animal pertence a Deus. Então, se mandava de volta. Nasceu, queima. Manda de volta, né? Então, Israel fez uma distinção. Por exemplo, o jumento, o jegue. O jumento é nosso irmão, né? Então, o jegue. Ele é muito necessário. Então, ele não é adequado para o sacrifício. Não é, mas ele pertence a Deus. Se é o primogênito é de Deus. Então, o que eu faço? Substituo. Não é? Substituo aquele animal que eu vou precisar para o meu trabalho. Ele é de Deus, mas eu oferto algo no lugar. Há uma flexibilidade. Né? Isso é importante. Que no paganismo não havia. O filho primogênito nasceu, eu não vou queimar a criança, não vou queimar o bebê. Na hora que nascia, entregava para a divindade. Não vou. O que eu vou fazer? Ele pertence a Deus, mas não vai agora não. Né? Então, o que eu faço? Eu marco que ele pertence a Deus, a circuncisão, e substituo por um cordeiro. Certo? Então, ele pertence a Deus, mas ele não precisa ser morto para pertencer a Deus. Ele é consagrado a Deus. Então, o povo de Israel, ele se sente um povo consagrado a Deus, porque Deus entregou Isaac, Abraão entregou Isaac para Deus e entregou mesmo. Agora, se Deus deixou Isaac vivo, aí é decisão de Deus, mas Isaac pertence a Deus. E todo judeu é descendente de Isaac. Então, todo judeu é consagrado a Deus. E todo sacrifício, seja qualquer uma dessas categorias aí, nada mais é para a liturgia judaica do que a atualização, a presentificação do sacrifício de Isaac. Então, se eu entro em comunhão com Deus, eu entro em comunhão com Deus porque Isaac está em comunhão com Deus. Se eu trago os frutos da terra a Deus, é porque Isaac, que pertence a Deus, reconhece que tudo isso vem de Deus. Se eu faço um holocausto, é porque Isaac, que foi colocado no altar, não é? Quer oferta integral a Deus. Não reteve nada não. Abraão deu mesmo Isaac para Deus. Né? Se eu peco, eu tenho que voltar para o meu lugar, que não é no pecado. Eu pertenço a Deus. Então, qualquer que seja o ritual no templo, a liturgia judaica diz que nada mais é do que atualizar ritualmente, liturgicamente, a única oferta que Abraão fez, que é a oferta de Isaac. Diga. Só o primogênito que tinha que ser circuncidado ou todos os filhos? Todos os homens entravam na aliança depois, porque a circuncisão ficou mais ampla do que simplesmente dizer que o primogênito pertence a Deus. Né? Depois, a mulher já pertence a Deus, porque ela pode dar a vida. Então, ela já pertence a Deus. Ela está participando do mistério da criação. Ela já pertence, porque ela faz aquilo que o Criador faz. Dá a vida. Depois, quando a gente entrar nos rituais pagãos, vocês vão ver que começou com a mulher. As deusas vieram primeiro do que os deuses, e os cultos a deusas vieram primeiro do que o culto aos deuses, e o sacerdócio das mulheres veio primeiro do que o sacerdócio dos homens. Depois, com a evolução da sociedade, aí foi que mudou a coisa. Mas nós já fomos deuses. Foi um tempo bom que só aquilo. Os homens nos serviram. Pena que passou tão rápido, né? Certo? É uma pena. Mas isso quando a gente for ver o ritual antigo, a gente vai ver as sociedades mais antigas são matriarcais. Porque os homens não sabiam, né? E eu não sei quem contou para eles, fico até chateada com isso, mas os homens não sabiam que nós precisamos da participação masculina para dar a vida. Eles pensavam que a gente dava a vida por nós mesmos. Então, sabe aquela expressão, fulano tem um rei na barriga? Pois é, engravidou é deusa, né? E aí alguém traiu o nosso segredo.
E aí eles descobriram que eles têm igual participação, ou quase igual, porque eles não vão passar 9 meses, né, com a barriga inchada. Mas e nem vão sentir dor. Né? Mas eles precisam da participação deles para gerar a vida. E aí isso deu uma crise na religião e vieram os deuses e os sacerdotes, etc. Né? Mas a mulher já pertence. Agora, a circuncisão foi mais do que a pertença do primogênito a Deus. Se tornou uma aliança entre, que tem a circuncisão lá no tempo de Abraão, né? Que aí o primogênito é marcado, e tem a circuncisão, estamos terminando, a nova visão da circuncisão, que é Deus escolheu o povo de Israel e fez uma aliança com o povo de Israel. E a marca de que o povo de Israel pertence a Deus é a circuncisão. Então Deus é o pastor e Israel é o rebanho. O rebanho é marcado. Lá na casa da Maria Augusta, as vacas têm um brinco, né, com um número. Aí tem tudo sobre elas no computador, né, sabe tudo delas. Mas antes era um ferro, né, era coisa, agora só dá uma grampeada nas orelhas dela, tem uns brincos, né. Certo? Mas a circuncisão passou a ser de todos os membros do sexo masculino. A mulher não perdeu o status de que ela já participa da dimensão do mistério da criação, né? Certo? Então, por isso que era uma maldição a mulher não ser mãe, porque ela participa. Então, por que ela não é mãe? Se ela é divina, ela é sagrada por ser mãe. Então, como que ela não é mãe? Ela era um enigma, né? E as mulheres se matavam por causa disso. Depois as coisas ficaram diferentes. Diga. Antes do tempo, onde eram feitas as circuncisões? Na tenda? Todo o ritual antes do santuário era feito na tribo, que era nômade, que andava por aí e se fazia tudo. Não existia uma tribo específica, nem alguém específico. O pai de família circuncidava a criança no 8º dia, que é justo, porque a imunidade, né, do bebê recém-nascido nos primeiros dias é altíssima. Então ele está lá com um cordão umbilical e não infecciona. A imunidade dele é alta, então ele não corria perigo ao se circuncidar. Depois do 8º dia, a taxa de imunidade, pelo menos eles achavam, não sei, não sou médico, mas eles achavam que caiu o umbigo, a imunidade ia baixando, então pode ter infeccionado, etc. E tal. Mas isso era realizado sem... Houve um judaísmo sem templo, tanto que o judaísmo ele é muito mais sem templo do que com templo. Né? Você vê que estamos há 2000 anos do judaísmo sem templo, e ele existe. O templo teve uma época que tomou muito espaço na religião judaica, mas depois ele perdeu o espaço dele na religião judaica. Pode ser destruído. A gente continua com a nossa religião, o nosso Deus, sem o templo. Com os ritos, não é? Os ritos foram adaptados para ficar fora do templo. Por quê? Porque antes não existia templo. O povo de Israel era nômade. Não dá para construir casa quando você é nômade. Quando evoluiu um pouco, construiu uma tenda. Foi vendo os templos por aí e construiu uma tenda. Mas como era nos textos antigos? Onde que Abraão fazia o sacrifício dele? No carvalho de Mambré. Está lá aquela árvore frondosa, o clã ficava ali, embaixo daquela sombra, e botava uma pedra lá em suas raízes, fazia o ritual todo. Por quem era feito? Pelo patriarca. No ritual todo mundo tem sua função. Também tem a função da matriarcas e dos filhos, etc. Os vestígios, os testemunhos que essa ritual antigo permanece é a ceia pascal. Na ceia pascal não pode ser no templo. Ceia pascal é na família. Tem a função da mãe, tem a função até do filho mais novo, que tem que perguntar umas besteiras lá. Tem função para todo mundo. Porque se a liturgia tem funções, né? Há distintas funções. Então, voltou a ser como era antes. Mais familiar, não é? Certo? Hoje em dia, o judeu, o rabino faz as orações e o médico faz a circuncisão. O médico que é aprovado, ou é o médico judeu, ou é o médico aprovado pelo rabino. Mas a parte médica é feita em clínica, é feita fora da sinagoga. Tá?